Bom dia, irmãos. Quando vocês vão se acomodando, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Gisele está entregando as pranchetas e o lápis. Bom, nós, antes sempre de cada mensagem, a gente tenta falar algo para as nossas crianças sobre o que nós vamos falar no texto. Só que eu estou percebendo que tentar explicar na linguagem para as crianças em Romanos é difícil. Então, vamos orar para que Deus nos dê graça, condição, que flua e que o Espírito Santo possa de alguma forma fazer essas palavras e tocar o coração dos nossos pequenos e que Deus possa usar esse tempo, né? Não tenho nada específico para dizer para eles, mas para os pais sim, que Deus possa usar depois os pais durante esse processo. Romanos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Bom, mas aí eu vou pedir uma coisa para vocês, para as crianças. Olha, se vocês ficarem virados para trás, vocês não vão prestar atenção, ouvir o que eu estou para falar. Show de bola. Aí, por isso que vocês têm uma prancheta. Aí com a pranchetazinha vocês conseguem apoiar na perna, fazer um desenho ou poder escrever alguma coisa, tá bom? Combinados então? Romanos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Vai nos dizer o seguinte: portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar. Eterno Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio esta manhã, Jesus. Acalme, ó Deus, nossos corações, acalme, ó Deus, nossas mentes, ó Pai, que as nossas ansiedades, pensamentos, dúvidas, medos, ó Deus, não atrapalhem e não calem, ó Deus, a voz do Teu Santo Espírito em nosso meio, Jesus. Que o Senhor tenha liberdade para poder falar, apesar e através de mim, Jesus, e que não seja eu falando, mas o Senhor trazendo, ó Pai, uma mensagem para a nossa igreja esta manhã. Que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz, Jesus, e que a mensagem que nós falarmos aqui, discutimos ao torno desse texto, ela possa promover, ó Deus, dentro de nós transformação, crescimento, promover, ó Deus, uma ida mais em direção à Tua cruz, Jesus. Te agradeço por aqueles que o Senhor permitiu estar aqui essa manhã e por esse tempo que nós temos juntos de comunhão, ó Pai, ao torno da Tua palavra. Graças nós te damos, ó Deus, e oramos a Ti, Jesus, em Teu nome. Amém. Queridos, a exposição de Paulo no primeiro capítulo de Romanos, ela foi contundente. Ele descreveu a depravação humana em sua forma mais escancarada. O mundo entregue à idolatria, à corrupção moral e à inversão completa de valores. Os gentios que não receberam a lei escrita, eles rejeitaram a verdade de Deus.
substituindo o Criador pela criação. E como consequência, eles foram entregues por Deus aos seus próprios desejos. O que vimos até aqui é que a ira de Deus, ela não se manifesta apenas por meio de juízos imediatos, mas também no abandono progressivo no qual o homem, eu e você, e aquele contexto, se afundavam cada vez mais em seus próprios pecados. E diante desse quadro, não seria difícil nós imaginarmos que alguns ouvintes da carta de Paulo, especialmente os judeus e os gentios moralistas, pudessem estar concordando entusiasticamente com Paulo nesse trecho do capítulo 2. Para eles, Romanos 1 parecia um diagnóstico certeiro sobre os outros. Seria como se ele estivesse falando: sim, Paulo, essas pessoas realmente merecem a ira de Deus, do capítulo 1. Ou então poderia estar dizendo: o mundo está um caos, mas nós que seguimos princípios morais estamos bem. Era natural, queridos, que aqueles que se consideravam moralmente corretos ou religiosamente privilegiados se sentissem distantes dessa condenação que Paulo traz no capítulo 1 de Romanos. Mas Paulo está antecipando essa reação e ele muda a sua abordagem e volta a sua atenção agora para esse público, para essas pessoas. Se no capítulo 1 ele condenou os gentios, os idólatras e os imorais, agora no capítulo 2 Paulo vai desmascarar os hipócritas, os moralistas e os religiosos. Essa transição de um capítulo para o outro, ela é bem marcante. A acusação já não é mais dirigida aos pagãos que viviam longe de Deus e da sua lei, mas é aqueles que, mesmo tendo conhecimento da verdade, se utilizam dessa verdade para julgar os outros, sem examinar a si mesmo. Se Romanos 1, queridos, revelou a culpa dos que vivem longe da revelação, Romanos 2 vai nos expor que, apesar de conhecerem a verdade, se refugiam em uma falsa segurança moral e religiosa. Aqui Paulo vai nos confrontar com uma realidade desconfortável. O problema do pecado não está apenas no mundo lá fora, mas dentro de cada um de nós. Dessa forma, queridos, a questão central desse trecho é: será que confiar na moralidade, na religião ou no conhecimento da verdade nos torna justos diante de Deus? A resposta é clara: não, é óbvia. O juízo de Deus não faz acepção de pessoas. Ele não julga pela aparência religiosa ou pelo conhecimento teológico, mas segundo a verdade do Evangelho. Queremos ver essa manhã como Paulo desmonta essas falsas seguranças dos que pensam que estão livres do juízo de Deus, simplesmente porque conhecem a lei ou praticam essas boas obras. Sem um coração transformados, queridos, a moralidade e a religião apenas maqueiam a verdade, maqueiam o verdadeiro problema do pecado. A primeira acusação que Paulo traz contra os moralistas e os religiosos hipócritas é que eles julgam os outros sem perceber que eles praticam o mesmo pecado. E ele começa de uma forma bem direta e confrontadora no versículo 1: portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui o apóstolo desmonta a ilusão do moralista que acredita estar seguro porque condena os pecados dos outros. A falsa segurança do julgamento alheio cria uma barreira contra o verdadeiro arrependimento. O moralista, ele pensa que ao se distanciar daqueles que vivem a imoralidade pública de Romanos 1, por exemplo, automaticamente ele se torna justo diante de Deus.
Mas Paulo expõe um erro fatal: o mesmo pecado que condenamos nos outros está presente em nossos próprios corações. Os destinatários dessa carta, eles podem ser os judeus que confiavam na lei, na circuncisão, ou os gentios moralistas que se orgulhavam do seu código de ética superior aos outros. Mas em ambos os casos, queridos, o problema central é que eles viam o pecado como algo externo, sem reconhecer a sua própria condição diante de Deus. E eles se comparavam com os mais corruptos e se consideravam superiores a estes, mas esqueciam que Deus não julga segundo comparações humanas, e sim segundo a verdade absoluta da sua justiça. E esse é o problema do coração farisaico, moralista, religioso. Durante o ministério de Jesus, queridos, os fariseus eram mestres em apontar os pecados dos outros, mas não enxergavam os seus próprios pecados. E o Senhor repreendeu com muita dureza, dizendo que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mateus 23. O que Paulo nos revela em Romanos capítulo 2 é que o juízo de Deus, ele não se baseia na reputação externa, mas na realidade interior do coração humano, do meu e do seu coração. Não importa, queridos, o quão respeitável alguém pareça aos olhos dos outros, se o seu coração está corrompido pelo orgulho, pela hipocrisia, pelo auto-engano, ele é tão culpado quanto aqueles que praticam os pecados às claras. E esse princípio nos atinge diretamente hoje. Com que frequência, queridos, nós olhamos para o mundo e pensamos: como as pessoas estão perdidas, que sociedade decadente que nós temos ao nosso redor. Quantas vezes nós apontamos os erros dos outros, enquanto nós ignoramos o pecado que por grande parte das vezes ainda domina nossos corações. O perigo do moralismo religioso é que ele nos leva a confiar em nossa própria retidão, ao invés de nos lançarmos à graça de Deus. A falsa segurança da moralidade nos impede de reconhecer nossa necessidade de arrependimento. Jesus nos alertou contra esse tipo de hipocrisia lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o 5, juntando ali os versículos, mais especificamente um em específico. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Queridos, se nós formos honestos, perceberemos que muitas vezes nós julgamos os outros, os mesmos pecados que cometemos de forma diferente. Podemos não cometer um adultério fisicamente, mas quantas vezes nós pecamos com os nossos pensamentos? Podemos não roubar dinheiro, mas será que não somos desonestos em pequenas coisas do nosso dia a dia? Podemos condenar a hipocrisia de líderes religiosos, mas será que a nossa fé tem sido autêntica ou apenas uma performance diante dos outros? Paulo, então, faz uma pergunta bem crucial, que desarma qualquer ilusão de impunidade. No versículo 3 ele vai perguntar: e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? A resposta é clara, queridos: ninguém escapará do juízo divino, baseado em aparências externas ou em comparações humanas. O moralista, ele pode enganar os outros, pode até enganar a si mesmo, mas nunca enganará a Deus. Diante dessa verdade, nós devemos também nos perguntar duas perguntas.
que eu gostaria que reverberasse sua mente. Estamos realmente examinando o nosso coração diante de Deus ou apenas nos comparando com os outros? Nosso senso de justiça se baseia na verdade divina ou apenas na nossa opinião sobre nós mesmos? O verdadeiro caminho, queridos, para escapar do juízo de Deus não é se esconder na moralidade ou na religiosidade, mas é se humilhar diante da cruz de Cristo. A justiça própria, a minha, a sua justiça própria, ela é uma armadilha que nos impede de enxergar a nossa necessidade da graça de Cristo. O moralismo, a religiosidade, ela nos faz crer que nós somos melhores do que os outros. Mas o Evangelho, queridos, nos ensina que todos estamos igualmente debaixo da ira de Deus e que somente a justiça de Cristo pode nos livrar desse juízo. Depois de expor esse erro fatal dos moralistas, dos religiosos, Paulo aqui se aprofunda em um problema ainda maior, que é o desprezo pela paciência de Deus. O coração humano, queridos, ele tem uma tendência perigosa de interpretar a longanimidade de Deus como a aprovação, de confundir a ausência de juízo imediato com impunidade. Mas Paulo desmonta essa ilusão ao revelar a verdadeira intenção da paciência divina, que é nos conduzir ao arrependimento. No verso 4 ele vai dizer: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esse versículo é um dos mais impactantes desse trecho, pois ele revela o equívoco do coração endurecido. Paulo usa o verbo aqui de desprezar, e o significado é literal, que é desdém, tratar como algo sem valor. O problema do moralista ou do religioso não é apenas a sua hipocrisia em julgar os outros, mas é também o seu descaso para com a misericórdia de Deus. A paciência de Deus, queridos, ela não é uma permissão para continuar no pecado, ou para continuarmos pecando, mas ela é uma oportunidade de arrependimento. No entanto, em vez de responder a essa graça com humildade, o religioso ou o moralista que Paulo traz aqui, ele se torna ainda mais orgulhoso, como se Deus estivesse confirmando a sua justiça própria desse homem. Para a gente entender a seriedade dessa acusação que Paulo traz aqui, ele descreve 3 características fundamentais dessa paciência divina. Primeiro, ele diz que é bondosa, a bondade, a disposição graciosa de Deus em oferecer vida e oportunidade aos pecadores. Ele também diz que ela é tolerante, a sua tolerância dessa paciência de Deus é o adiamento do juízo, permitindo que o homem tenha tempo para se arrepender. E ele também diz que ela é longânima, essa longanimidade, que é a disposição de Deus em suportar o pecado da humanidade sem derramar imediatamente a sua ira sobre o homem. E cada uma dessas qualidades, queridos, ela é um presente divino. Se Deus agisse com justiça imediata, ninguém poderia permanecer vivo. Se seu julgamento fosse aplicado instantaneamente, não haveria sequer espaço para o arrependimento. Mas, em sua paciência, o Senhor adia o juízo, para dar tempo a mim, a você, ao pecador, de reconhecer a nossa condição e nos voltarmos a Ele. Como que nós respondemos a essa paciência? Como que você, na sua dinâmica da vida, nas suas interações diárias,
responde a essa paciência de Deus. Alguns a desprezam, como se Deus estivesse apenas adiando algo irrelevante. Outros vão usá-la como uma desculpa para continuar no pecado, como se o silêncio divino ele fosse um sinal de aprovação. Mas, queridos, o verdadeiro propósito da paciência de Deus é chamar a mim, a você e a humanidade ao arrependimento. A paciência de Deus não é indiferença, mas ela é um convite. O moralista, o religioso, ele interpreta como um sinal de que está seguro, mas na verdade ele está sendo chamado à conversão, ao arrependimento. Se nós olharmos para a nossa própria vida, nós veremos que tantas vezes ignoramos a voz de Deus, nos chamando para a mudança. Quantas vezes nós ouvimos sermões? Se você está na igreja há 20 anos, se pelo menos não faltou nenhum domingo, foram 52 domingos no ano que você ouviu, vezes 20, e aí você vai chegar no valor aí, não vou calcular agora não, mas você chega no valor. Quantos sermões nós nos ouvimos? Quantos estudos bíblicos nós já não tivemos? O quanto nós já não lemos a palavra de Deus? Passamos por situações que claramente, queridos, são avisos divinos, mas continuamos os mesmos, com os mesmos pecados, com as mesmas dificuldades. Se há uma certeza nesse texto, é que ninguém pode abusar da paciência de Deus indefinidamente. Paulo, queridos, nos apresenta um alerta ainda mais forte para aqueles que continuam desprezando essa paciência de Deus. No verso 5 ele vai dizer: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Esse versículo ele é assustador, porque ele revela o juízo de Deus. Não é apenas um evento futuro, mas é algo que já está em processo. Nos últimos domingos nós temos falado sobre isso, como a justiça de Deus tem se revelado e atuado na humanidade. Cada ato de rebeldia, cada resistência ao chamado ao arrependimento, cada justificativa para continuar no pecado, é um acúmulo do juízo contra si mesmo. A palavra acumular que Paulo usa aqui significa literalmente guardar um tesouro. É a mesma palavra que Jesus usou lá em Mateus capítulo 6 para falar sobre juntar tesouros no céu. Mas aqui Paulo usa esse termo para descrever o acúmulo de ira contra o pecador impenitente. Cada vez que alguém rejeita a graça de Deus, está na verdade aumentando a sua própria condenação. É como se houvesse um depósito de ira sendo armazenado no dia do juízo final. Tudo será derramado de uma vez. Essa é a ideia. A ilusão do moralista, queridos, é achar que porque nada acontece agora, nada acontecerá depois. Mas Deus não esquece. E cada pecado não arrependido será cobrado. O pecador acha que está ganhando tempo, mas na verdade ele está esgotando o tempo que Deus lhe dá para se arrepender. E Paulo deixa claro que não há nada mais perigoso do que abusar da paciência de Deus. O fato dele ser longânimo não significa que ele ignora o pecado, mas sim que ele está dando uma chance, uma oportunidade para que nós possamos nos voltar a Ele. Na sequência, Paulo nos fala como Deus julga com base nas obras, não como meio de salvação.
mas como evidência do verdadeiro estado do coração. Tendo desmascarado essa hipocrisia dos moralistas, dos religiosos, e revelado agora o perigo de abusar dessa paciência de Deus, Paulo nos apresenta um princípio bem fundamental sobre o julgamento divino, que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. E essa afirmação, queridos, ela pode parecer contraditória à doutrina da justificação pela fé, mas quando nós examinamos corretamente, revela que essas obras, elas são evidências externas do verdadeiro estado do coração. Deus, versículo 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E esse princípio, ele não é novo. E ele está presente ao longo de toda a Escritura. O próprio Jesus falou isso, lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Além disso, nós encontramos essa verdade também em Salmos e em Provérbios. Salmos 62, versículo 12, vai dizer: a ti também, Senhor, pertence a graça, pois retribuís a cada um segundo as suas obras. Provérbios 24, versículo 12, vai dizer: se disseres, eis que não sabíamos, porventura não o considerará aquele que pesa os corações? Queridos, nós precisamos entender que Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui, mas sim a relação entre obras e o verdadeiro estado do coração humano. E aqui há dois destinos baseados na vida de cada um deles. Versículo 7: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. No versículo 8 ele vai dizer: mas ira e indignação aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e obedecem à injustiça. Esses dois versículos nos mostram um contraste entre aqueles que vivem para Deus e aqueles que vivem para si mesmos, para o seu próprio coração. O primeiro grupo é o que busca Deus acima de todas as coisas, perseveram em fazer o bem. Isso não significa que eles são perfeitos, mas que a sua vida reflete uma caminhada contínua de obediência. E esses também buscam glória, honra e incorruptibilidade. E esses termos não se referem à glória humana, mas à glória de Deus e à vida eterna. O segundo grupo que Paulo traz aqui é os que vivem na rebeldia contra Deus. Eles são egoístas, literalmente, aqueles que vivem para si mesmos, sem se submeter à verdade de Deus. Eles rejeitam a verdade e obedecem à injustiça. Não apenas à ignorância, mas é uma recusa ativa de se submeter a Deus. E qual é a diferença entre esses dois grupos? A questão aqui não é que um grupo é salvo por obras ou outro condenado por más obras, mas sim que as obras são um reflexo do que está dentro do coração de cada um. As obras não são a causa da salvação, queridos. Nós falamos muito sobre isso em Tiago, mas ela é um sinal de que a graça de Deus já está operando no coração do homem, no meu e no seu coração. O que fazemos não nos salva, mas revela no que realmente nós confiamos. Nossas obras, elas mostram onde está o nosso coração. Se alguém verdadeiramente crê em Deus e foi regenerado pelo Espírito Santo, essa transformação ela será visível na maneira como ele vive, como eu e você vivemos. Mas se rejeitamos, ou se alguém rejeita Deus, isso também será evidente em sua vida. Por fim, Paulo destrói qualquer ideia de favoritismo no julgamento divino. No versículo 9 e 10 ele vai dizer: tribulação e angústia virão sobre qualquer alma que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro
e também ao grego. Aqui Paulo reafirma que não há distinção entre judeus e gentios no julgamento de Deus. Os judeus eles tinham uma revelação maior, mas isso não os tornava isentos do juízo. Pelo contrário, aumentava ainda mais a sua responsabilidade. O que significa ao judeu primeiro e também ao grego? O judeu recebeu a lei e as promessas, portanto ele tem mais responsabilidade, como já falamos. O grego ou o gentio, ele não tinha a lei escrita, mas ele não está isento da condenação. Ambos são julgados pelo mesmo critério, a verdade de suas vidas diante de Deus. O juízo de Deus, queridos, é baseado na realidade, não na aparência. O conhecimento da lei não salva ninguém, apenas expõe a necessidade de redenção. Isso significa que não há privilégio religioso no tribunal de Deus. Quem cresceu na igreja, quem conhece a Bíblia, quem tem uma vida religiosa exemplar, não tem qualquer vantagem sobre alguém que viveu sem Deus, se não demonstrar frutos de um coração regenerado. O que Paulo nos ensina aqui é que ninguém pode se esconder atrás da religiosidade. No fim, Deus julgará a verdade do nosso coração. E as obras apenas refletirão essa verdade. Se formos honestos, nós veremos que nossos atos ainda estão longe da perfeição. Quem pode ser salvo se todos são pecadores? E é exatamente esse o ponto que nos leva ao próximo grande ensino de Paulo em Romanos, e que ele está preparando aqui o cenário, o pano de fundo, para nos levar sobre a necessidade da justificação pela fé. Lá no versículo 23, versículo 24 do capítulo 3, ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, a verdade é que ninguém será salvo por suas próprias obras, por seu mérito próprio, pelo aquilo que há em suas mãos, mas todos serão julgados segundo essas obras, segundo elas. A única esperança para o pecador, para mim e para você, não é confiar no nosso próprio desempenho, mas na obra perfeita de Cristo Jesus. Se hoje nós olharmos para as nossas vidas e percebermos que nossas obras não refletem um coração transformado, a resposta não é tentar fazer mais, mas sim correr para a cruz, correr para Cristo, levar nossos corações a se prostrar e derramar na graça de Deus. Nossa única segurança, querido, diante do juízo de Deus, é estarmos revestidos da justiça de Cristo, que nos foi concedida pela graça, mediante a fé. A nossa única esperança, ela está em Cristo. Depois de caminharmos por esse texto, fica evidente para nós que Paulo desmonta todas essas falsas seguranças humanas diante de Deus. Se em Romanos 1, ele demonstrou que os gentios estão condenados por sua impiedade, sua idolatria, agora ele prova que o moralista, que o religioso, também são indesculpáveis. E ele revela que não há um único ser humano sequer que possa se justificar diante de Deus por sua moralidade ou por sua religião. O grande problema, queridos, não é do moralista ou do religioso, não é que ele viva em pecado aberto, mas que ele confie na ilusão de que a sua justiça própria pode salvá-lo.
E esse é o engano mais sutil e perigoso do coração humano. Achar que pode se justificar por conta própria diante de Deus. Isaías 64, versículo 6 vai nos dizer que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso significa que a nossa esperança, ela não está em nós mesmos, mas na graça de Deus. Se confiamos na nossa moralidade, estamos tão perdidos quanto aqueles que vivem na impiedade. Se usamos a paciência de Deus como desculpas para não mudar, estamos acumulando juízo contra nós mesmos. Se nossas obras não demonstram transformação real, então a nossa fé pode ser apenas um conceito e não uma realidade ativa. O grande ponto desse texto, queridos, é o que nos torna justo diante de Deus. A resposta não está na nossa comparação com outros, mas sim na cruz de Cristo. Se Romanos 2 nos destrói enquanto cristãos, religiosos, Romanos 3 vai nos dar a esperança. E em breve nós vamos ver o que Paulo vai dizer sobre isso. Versículo 21 e 22 do 3, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O moralismo, a religiosidade, nos faz confiar em nós mesmos. Mas o Evangelho nos ensina a depender exclusivamente da graça de Deus. Diante disso, queridos, eu te convido a refletir e a responder com você mesmo. Como você está diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Você ainda confia na sua própria justiça ou reconhece a sua total dependência da cruz de Cristo? Uma coisa é nós sabermos que isso é importante e que isso diz respeito à vida cristã. Uma outra coisa é quando a vida nos saculeja aquilo que vai sair de nós. Falamos sobre santificação na escola dominical. Uma ilustração que eu gosto muito é de um copo cheio de água. Se você balança aquele copo, se eu balançar essa garrafa, o que vai sair dessa garrafa é água. Assim é as nossas vidas. Se as condições, se o dia a dia, se a dinâmica da vida nos saculejar, o que vai sair de nossos corações? Religiosidade? Moralismo? Justiça própria? Ou uma vida transformada, regenerada, dependente e submissa ao Senhor? Será que nossas obras refletem um coração transformado ou apenas uma aparência religiosa? A paciência de Deus, querido, tem te levado ao arrependimento ou à acomodação? Essa mensagem é uma reflexão para todos nós. É um autoexame para todos nós aqui. Não importa se chegamos ontem, há um mês, há 2 meses, há 1 ano na fé cristã, há 30 anos na caminhada, se o nosso coração não for submisso ao Senhor, somos iguais aos de Romanos 1, iguais aos crentes de Romanos 2, que Paulo está trazendo esse alerta. O convite que eu te faço, queridos, é permitir que o Senhor possa ter liberdade para conduzir o seu coração, o seu pensamento, a sua vida, e que Ele tenha liberdade também para te confrontar sobre o seu coração, e que Ele possa trazer à luz
aquilo que precisa ser trago e que transformações possam acontecer em minha e em sua vida e que a dependência total de Cristo Jesus, ela seja real na nossa dinâmica da vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos que o Senhor nos traz através dela. Obrigado, Deus, por sermos confrontados por Tua Palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar a nossa condição do coração, mas ao mesmo tempo também, ó Deus, nos mostrar a solução para as nossas vidas, Jesus, que é o Senhor, que é o Teu sacrifício, que é o poder do Teu Evangelho, que é a justiça, a justificação que nós encontramos em Ti, Jesus. E eu Te agradeço por isso, Pai, e eu Te oro para que o Senhor possa ter liberdade, ó Deus, em nossas vidas, em nosso meio, em nossa mente, em nosso coração, para podermos a todo momento sermos completamente devotados a Ti, Jesus, e não sendo governados, devotados ao nosso próprio coração, às nossas próprias vontades, ó Deus. Graças nós Te damos, ó Deus, oramos em Teu nome, Jesus. Amém.